parceiro que a vida me fez companheiro. Nem mesmo a distância vai nos separar. Parceiro é irmão, leal, verdadeiro. Parceiro é parceiro pro que precisar. Se a coisa não tá boa, ele vê primeiro. Tem sempre uma palavra pra nos ajudar. Olá, Friburgo, mais uma quarta-feira, mais um programa inédito com vocês, nosso bate-papo de novo na área. Campeonato Brasileiro aí rolando, você já está em casa nervoso, terminando o jogo do seu clube. Provavelmente os vascaínos mais tensos, mas deu sinal de reação. Como o programa já é gravado com uma certa antecedência, eu não sei como está a situação do Vasco hoje, mas quando eu estou gravando está dando a respirada. Mas se seu time está mal, com certeza você trocou de canal e veio para cá para ver o nosso bate-papo, que ninguém aguenta, né? Aí nós já até riu. Se fosse no domingo, né, Noé? Flamengo e Vasco, você já tinha mudado de canal, né? Com certeza estava vendo bate-papo, né? Com certeza. Tem muito torcedor de clube aí que está mudando de canal e vendo o nosso bate-papo. Programa bacana para vocês. Hoje a gente está recebendo aqui uma figura conhecidíssima na cidade, principalmente no meio estudantil, né, que é o nosso professor Uderson, que vai falar um pouquinho sobre o cotidiano. Obrigado, Ciro, pela presença, né? Obrigado, Marcelo. Está longe dos meios, só para te tirar de casa assim tem que ser a força mesmo. Tem que pegar e vem para cá, vamos gravar, né? Arrumar um tempinho, mas para estar aqui com você, a gente tem uma honra, um prazer. Com certeza. E o Hudson vai falar da gente com esse cotidiano da cidade. O Hudson, que é professor de geografia, né, é um geólogo, e tem muita coisa bacana para falar sobre o que acontece na cidade, né, depois de 2011 aí, essas mudanças que nós tivemos aí. Muito se fala em alternativas para Friburgo. O Hudson é uma pessoa que tem uma cabeça excelente, tem conhecimento técnico para a gente falar em alternativa, né? Até a gente estava conversando, já entrando no papo, e você tinha uma ideia de muitas dessas montanhas de Friburgo, elas podem ser, ao invés de ter um gasto excessivo, né, com aberturas, ainda tem solução de abaixar alguns morros, não as montanhas, né? Sim, mas sim. uns morros aí. Como é que é essa coisa que você vê aí? Friburgo tem uma geografia muito diferenciada do restante do estado do Rio de Janeiro, né? A gente tem um relevo muito movimentado e uma escarpa de planalto que fica aqui ao sul do nosso município. No entanto, para o interior, a gente já tem uma estrutura muito intemperizada, ou seja, já foi desgastada pelo tempo e a rocha já se converteu em solo. Muitos desses morros hoje que estão sendo emoldurados por muros de contenção, a gente poderia estar fazendo a retirada desse material e abrindo novos espaços, principalmente para a construção e constituição de áreas de lazer, para que a população possa utilizar de uma forma mais cotidiana no seu dia a dia. A gente pode observar, por exemplo, naquele espaço ali atrás do Cavalo Preto, onde está sendo feita uma obra gigantesca, né? O que a gente tem que levantar, e eu acredito que a prefeitura, de algum modo, ela deva ter, se não tem, ela deveria ter, o mapeamento do que é terreno público e do que é terreno privado. A retirada de material para a gente poder fazer um novo espaço, novas aberturas de vias públicas, né? Entendendo que Friburgo está entre vales, qualquer espaço que você abra entre um morro e o outro, você tem a possibilidade de fazer uma nova via de circulação, encurtando as distâncias, né? Isso dá uma maior situação de mobilidade urbana, porque você fica menos tempo retido no seu trânsito, até mesmo em função da coletividade, né? Você pode colocar um transporte público mais ágil para isso. Mas isso não seria desgastante, assim, a título de tempo, economicamente? Que quando a gente fala no morro, né? Porque Friburgo as pessoas não podem confundir a montanha com o morro, né? Não, sem dúvida. Eu não estou falando do espaço rochoso. Pois é. Né? Por exemplo, a gente tem como um belo exemplo a própria cidade do Rio de Janeiro, né? O centro do Rio de Janeiro ele era repleto de morros. A retirada, por exemplo, do Morro de São João, né, para a abertura ali onde hoje é o Largo da Carioca, o fechamento das lagoas que havia no centro do Rio de Janeiro, que de certa forma até contribuía para uma precariedade de saúde, na multiplicação de vetores. Tudo isso foi feito na nossa capital. Friburgo, nos espaços onde a gente já tem essa mobilidade de terreno, a gente poderia estar fazendo isso perfeitamente, sem falar que é muito mais fácil você deslocar
vamos colocar assim, o solo, a terra, do que fazer aquele muro imenso de contenção. Abrindo, deslocando aquele material, você tem uma área gigantesca em determinados pontos aqui do município que você poderia estar aproveitando para outras coisas. E qual, vamos dizer assim, eu estou falando pergunta de leigo, né? Eu estou aqui fazendo o advogado diabo. Qual, vamos dizer, como é que eu vou me colocar para você? Tudo bem, deslocamento. Isso para você fazer um convencimento a título de público, vamos dizer assim. Porque muitas pessoas podem levar para o lado do desmatamento. Não, você está acabando com o terreno, você está movendo o solo. Né? Como se pode trazer o convencimento de que aquilo ali, na verdade, não se trata de desmatamento? Porque aqui em Friburgo você cai um galho da árvore de Getúlio Vargas, já dá problema. Sem dúvida. Eu acho que a primeira coisa é você mostrar o projeto para a população, para que ela possa entender. Eu sou totalmente avesso à imposição à população. A população ela tem que estar participando e ela tem que demonstrar a vontade ou não. Cabe a nós mostrarmos à população outros caminhos, outras possibilidades. Se ela acatar, tudo bem. Se ela não acatar, existem meios que a própria engenharia tem de fazer o seu processo de confecção de estruturas. Agora, eu penso da seguinte forma. Hoje, boa parte dessas áreas aqui em Nova Friburgo já tem uma cobertura vegetal que não é uma vegetação primária, às vezes nem secundária. A gente observa que muitas dessas áreas que houve o processo de escorregamento são áreas recobertas por eucalipto, ou seja, não tem nada a ver com o nosso bioma, né, que a gente está aqui inserido dentro da Mata Atlântica em função da Serra do Mar, que dá essa possibilidade para a gente. Agora, fazendo um projeto paisagístico, com colocação de espécies nativas. Imagina, no centro a gente poder criar um novo parque, um parque ambiental com características da nossa flora. Estupendo, Pinguim. Como dizia o Heródoto mesmo, Friburgo é uma cidade-parque, né? Eu acho que isso foi uma grande sacada dele, né? Pois é, eu acho que falta a gente... eu acho que a gente está perdendo tempo, acho que a gente está perdendo a oportunidade. Se a gente observar de 2011 para cá, o investimento público, principalmente do governo federal, já chega à alçada de, sei lá, centenas de milhões de reais. Eu acho que a gente deveria ter atuado, e eu digo a gente, o ente público, deveria ter atuado mais na confecção desses projetos junto com as empresas que vieram para cá. Até mesmo para poder ter um diálogo. Olha, será que não poderia ser feito dessa forma? Será que só o muro de contenção? Porque você vê, você tem um morro. A solução é só essa? Pois é, você tem um morro, você faz o muro de contenção do outro lado, automaticamente, até pelo processo da gravidade, você tensiona o outro lado, que está desprotegido. Ou seja, numa nova chuva, num novo processo intenso de pluviosidade, algum lado vai ter que ceder. E o lado que ceder vai ser o lado mais frágil. E aí a gente vai ter que fazer um outro muro de contenção do outro lado. Ou seja, a gente está brincando de encapar morro. Eu até brinco e falo isso no dia a dia. O Nordeste, durante muitos anos, durante décadas, né, talvez séculos, a gente viu a questão da indústria da seca, né, onde as obras eram feitas para privilegiar determinados grupos da sociedade e a população em si não tinha retorno nenhum. Hoje aqui em Friburgo a gente vê de uma certa forma a indústria do enchente, do muro. Porque você vê um muro 50 milhões, o outro muro 30 milhões. Poxa, é muito dinheiro. Será que não haveria uma outra possibilidade da gente, através dos instrumentos geográficos que nós possuímos hoje, como o SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica, de olhar a nossa cidade por cima, ver quais são as possibilidades de integrar um vale a outro sem causar tantos impactos e justamente pelo contrário, amortizar esses impactos e até criar um espaço público de lazer com espécies nativas, valorizando o que é nosso, né, criar uma outra possibilidade turística dentro da nossa região, eu acho viável. E talvez seja muito mais barato do que a gente está fazendo o muro de contenção para todos os lados. Não estou falando que o muro de contenção não seja útil. Tem local que é inevitável, você não tem como não construí-lo, não efetivá-lo. Mas tem situações que, se nós criarmos um planejamento ambiental, a gente pode seguir por outro caminho. Tem muitas situações, então, que poderiam ser, talvez nem todas, né? A gente não pode ficar, né, com
tão radical assim, em relação à construção desses muros, mas o planejamento, o estudo talvez desse mais certo. Mas será que seria interessante planejar também? Né? Depois daquela correria, é muito difícil a gente falar em planejamento quando às vezes, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a criar esse tipo de hábito, né, começar Marcelo? a ouvir. Pois o hábito de ouvir. Pois é. E deixar com que a população seja realmente a promotora da sua necessidade, né? Ver o que é prioritário. A gente passa, todos nós cidadãos aqui de Friburgo, cidadãs, passamos ali pela avenida no centro e todo dia de manhã, à tarde, à noite, o pessoal no entorno do Rio Bengalas fazendo uma atividade física, né? Por quê? Porque a gente não tem outro espaço, de um modo geral, mais acessível. Se a gente conseguisse construir próximo ou em cada distrito, né, ou nos maiores bairros, uma área que a gente pudesse agregar valor da prática esportiva, da prática de lazer, um gramado onde as pessoas possam esticar uma toalha e fazer um piquenique no final da tarde, ter essa cultura diferenciada de vivenciar o espaço onde elas moram, isso é muito importante. Claro, e esse espaço hoje que a gente visualiza é o Nova Friburgo Country Club, né? Sim. Que é um espaço privado. Sim, e que muita gente não frequenta, até por receio, né? Receio, com certeza. Tempo esgotado. Lá o Grande Noé já levantou a placa, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais um bloco do programa Bate-Papo, hoje recebendo aqui o professor Uderson. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Boa, ele vê primeiro, tem sempre uma palavra para nos ajudar. Pode espalhar aos 4 cantos. Friburgo tem um novo restaurante. Aqui se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos 4 cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo, o Nova Friburgo Country Club, para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos 4 cantos. A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo que aprendeu com você. 4 Cantos Restaurante, onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. Há 49 anos, a Predial Primos é líder em questões imobiliárias na região. E por mais um ano, está em primeiro lugar no programa de qualidade Cliente Satisfeito. A Eng Primos, empresa do grupo, também se destacou em primeiro lugar na pesquisa. 90% dos entrevistados classificaram a qualidade dos nossos serviços entre boa e excelente. A Predial Primos e a Eng Primos dedicam mais esta conquista a toda a equipe que fez e faz parte dessa história e agradece a você pela confiança. Predial Primos, desde 1966, realizando sonhos. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Boa, ele vê primeiro, tem sempre uma palavra para nos ajudar. Estamos de volta, segundo bloco do programa Bate-Papo, e todo mundo está esperando eu falar o quê? Tá de samba, claro, nosso amigo Igor Leal, parceiro do programa Bate-Papo. Hoje eu vou ter que levantar minha camisa aqui, ó, desde que minha barriga não apareça, né? Claro, tá aqui a nossa camisa da de samba, coleção 2015, já sendo preparada a coleção 2016, porque a galera da de samba, ó, é acelerada, então vem coleção nova daqui a pouco para vocês. Final de ano tá chegando, quer comprar a camisa de samba? www.desamba.com.br, ou então em 5 lojas no Rio de Janeiro: Bangu Shopping, Norte Shopping, Nova América Shopping, Madureira Shopping, Pendotiba Shopping, é a loja que não acaba mais. Vai lá, procura a nossa de samba lá, que tem sempre uma camisa para vocês. E claro, também mandando um abraço para o nosso querido Salvador, diretor aqui da TV, né, que inaugurou agora o nosso 4 Cantos, que é o restaurante da Escola de Gastronomia do Country Club. Só ouvi coisa boa, Salvador tá arrebentando. Ainda não fui convidado, mas irei em breve. Não, ainda não cruzei com Salvador, mas irei lá almoçar. Claro que comida é uma coisa que a gente gosta, né? Comer é muito bom, né? Faz muito bem, né? A gente estava falando aqui
dos espaços públicos, né? E uma coisa que você falou da caminhada, que é interessante, muitas pessoas utilizam hoje a avenida, né? Que é um fato curioso, e a avenida e a Via Expressa. O trânsito de caminhão na avenida, de repente dos horários que as pessoas estão caminhando, a aspiração ali de monóxido de carbono, De óxido. de óxido, sei lá o quê. Entre outras coisas, de de enxofre, mais o cheiro do Rio, né? Que de vez em quando aquilo tudo. Infelizmente. E a Via Expressa, se você parar para reparar, você era aquela pista destinada à ciclovia, que nem ela é para caminhada, né? Que na verdade seria uma ciclovia, o piso dela é inclinado, né? Tem um desnível ali. Tem um desnível. Então você vai naquele fundo, tá raso, aquilo ali é alegria de ortopedista também, quer dizer. Então falta uma área em Friburgo realmente pública para as pessoas praticarem o esporte, uma área que tenha acesso, né? Uma área acessível, perto da gente aqui. Além do que a periferia também, que precisa muito dessa coisa, né? Que não tem absolutamente nada, né? Se você for observar praça, em Friburgo, praça mesmo, a gente só tem 3. Mesmo assim, 2 a gente pode estar ali conjugando, né? Que é a Getúlio Vargas e a Demerval. A outra praça que a gente tem é a Rotatória no Suspiro, que em função no Paissandu, desculpa, que em função do trânsito e do tráfego que tem ali, a população praticamente não tem acesso a ela. Praça, Olaria, a gente falar que é uma praça? Não é uma praça. Conselheiro, falar que é uma praça? Não é uma praça. Ou seja, Friburgo não se preocupou ao longo do tempo em fazer com que a população tenha o pertencimento do seu espaço, né? Áreas públicas mesmo, para que ela possa usar. Você ter a alegação de que Nova Friburgo a gente não tem terreno para fazer isso. Poxa, é um caso que tem que ser analisado. Nova Friburgo tem 934 quilômetros quadrados. Não é pouca coisa, né? A gente tem que começar a ter um lado mais humano da ocupação do espaço. A gente não pode priorizar determinados setores, segmentos da sociedade, até mesmo transformar a população refém do automóvel. Por que hoje a gente é refém do automóvel? Porque não se pensou ao longo dos séculos em uma estrutura viária que privilegiasse Isso não é nem o privilégio setor de Friburgo, público, né? não, Isso não é um privilégio do Brasil. Hoje até o Rio, né? A gente que está lá trabalhando vê hoje essa preocupação que se conversa muito com... Eu, às vezes, ando de táxi, eu gosto de conversar muito com taxista, porque eu acho que taxista é um bom reflexo do que acontece. E todos eles ficam na expectativa, não. Tem muita obra, mas sabe aquela coisa, está todo mundo com freio de mão puxado, ninguém está criticando agora, mas está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer. Pois é. Aquela esperança de funcionar, tem muita obra, tomara que funcione. E outra coisa, eu acho que a população também já está cansada, né? Porque há quanto tempo que ela ouve, por exemplo, falar numa estrada de contorno? Há quanto tempo que ela ouve falar na duplicação da avenida que dá acesso a Conselheiro, na Avenida Brasil, que eu acho que até que deveria ter um outro nome com uma marca mais centrada, histórica no município. Então, passa-se os anos e a população aumenta, o número de veículos aumenta e você não tem a abertura de novos espaços na cidade. Como que você vai abrir novos espaços? Analisando geograficamente as possibilidades de terreno que nós temos. Mais uma vez, Friburgo são encaixes entre vales. Esses encaixes, na maior parte do município, são terrenos que podem ser acessados de uma forma mais simples. Ou seja, dá para abrir determinadas áreas, para você fazer com que haja uma circulação melhor. Outra coisa também que eu entendo como sendo importante é o poder público descentralizado. A pessoa não pode sair lá de Rio Grandina para vir resolver um problema na Secretaria de Fazenda, aqui na Prefeitura do Centro. Se ela tem uma subprefeitura em Conselheiro, se existe uma subprefeitura no Campo do Coelho, se existe uma subprefeitura em Olaria, em pleno século XXI, dentro da revolução técnico-científica informacional que a gente vive hoje, você não tem um programa, setores administrativos... Que sejam conjugados, né? Pois é. Não dá para a pessoa sair daqui de Olaria e ir para o centro para pegar um documento que ela poderia retirar. Imprimir o carnê de Pedro. Não dá, né? Não dá. Você sobrecarrega demais as vias, sem ter essa necessidade, né? Uma outra coisa também, quando se fala de mobilidade, é o deslocamento da população. A gente observa, no meu modo de entender, uma certa crueldade com o que foi feito no 6º Distrito Conselheiro,
com a criação lá do novo condomínio residencial, né, que jogou uma grande parcela da população. A gente pode falar ali, são cerca de 2.000 apartamentos, 2.000 imóveis, então a gente está falando aí de mais de 6, 7, 8 mil pessoas, né? E você não teve uma ampliação dos meios de transporte, você não teve uma ampliação das vias, dando acesso àquela população, ou seja, você acaba sobrecarregando uma área que já é crucial dentro do município, que hoje vive um problema de engarrafamento terrível, que é Conselheiro. A pessoa demora muitas das vezes, nos horários de rush, 40, 50 minutos para sair de Conselheiro ao centro da cidade, pensando que a gente está se deslocando o quê? 6, 7 quilômetros. Mas engraçado, né? A partir dessa sua fala, eu observo que algumas pessoas, não publicamente, mas já alcançam esse problema do deslocamento como um grande nicho de mercado. Por que eu falo isso? Porque hoje eu pude observar, por exemplo, Conselheiro Paulino. Conselheiro Paulino hoje eu não conhecia, mas tem escolas particulares em Conselheiro hoje de muito bom nível. Sim. Que eu conheci lá. Olaria, as escolas particulares, não digo o poder público, que o poder público está difícil, a educação no trivial já está difícil, imagina quando você tem que buscar alternativa. Mas o particular, eu já vejo, já observaram, porque Conselheiro já tem boas escolas particulares, com uma ótima estrutura, que eu levei até um susto de ver, eu não sabia que existia. Olaria, as instituições particulares cada vez mais se aprimoram e crescem, quer dizer, já descobriram essa necessidade de se colocar, pelo menos as crianças ficarem no mesmo bairro, para evitar esse deslocamento, né, inoportuno. Isso é bom pela economia de serviços, né? Porque como você tem uma concentração muito grande de pessoas e o deslocamento para as áreas tradicionais fica cada vez mais caótico, né? Você acaba tendo ali uma reserva de mercado para você, né? Isso é muito bom, dinamiza, gera um emprego local, né, e faz com que a população se concentre ali. Agora, será que vai ser criado um número de empregos suficiente para atender a todo mundo que foi deslocado? Esse é um problema. O outro problema é a necessidade ainda de se transferir de um ponto da cidade para o outro ponto da cidade, né? A gente tem que tentar, de uma certa forma, claro que isso não é fácil, mas a gente tem que tentar criar, de uma certa forma, mecanismos de proximidade, né? Com certeza. Terminando esse bloco, daqui a pouquinho, o terceiro bloco do programa Bate-Papo. É rapidinho. O programa hoje está voando. Papo bom é assim, rapidinho a gente já está de volta. Boa, ele vê primeiro. Tem sempre uma palavra para nos ajudar. Pode espalhar aos 4 cantos. Friburgo tem um novo restaurante. Aqui se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos 4 cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo, o Nova Friburgo Country Club, para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos 4 cantos. A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. 4 Cantos Restaurante, onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. Além de ser a melhor boutique de carnes da região, a RD tem produtos para tornar o seu dia a dia mais prático. Medalhão de frango e peito de peru. Confira a receita no Clube da Cozinha. RD Boutique de Carnes, no final da Via Expressa, 2526-4385. Confira o que há de novo na revista mais lida da região. Dumas Clóvis volta às telinhas em horário nobre e revela com exclusividade seu carinho por Nova Friburgo. Punk Rock Circles, humor e rock and roll no mesmo palco. Vintage repaginado, moda retrô mais atual do que nunca. Anderson Cordoeira, a saga de um campeão na vida e no tatame. Saúde, entenda a relação entre frequência cardíaca e emagrecimento. Estreia do espaço Imóveis em Foco, seu imóvel pode estar aqui. E ainda Dom João VI, Whiplash, dicas de nutrição, Judas Priest, Cadê Meu Dog e muito mais. Friburgo traz resultado. Boa, ele vê primeiro. Tem sempre uma palavra para nos ajudar. Estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Bate-Papo. É rapidinho. Hoje a conversa tá boa. Quando pega gente que fala, o negócio vai rapidinho. Um abraço pro meu querido Daniel da Ville Serigrafia, lá na McNiven, lá no início, lá passou a quadra da saudade, ao invés de subir o viaduto, pegou ali embaixo a Ville Serigrafia, faz nossos cenários aqui, banner, aqui é tudo mentira, não tem nada que vai. Isso aqui não é azulejo, aqui embaixo não é nada de azulejo.
tudo mentira, tudo adesivado. Inclusive, Daniel lá está com agora máquina de corte a laser, corta MDF, corta placa de acrílico. Cara, campeão, vai te dar o melhor orçamento. Um abraço para você, meu querido Daniel. Uderson, a gente estava falando aqui em espaço público, essas coisas, né? E, claro, dos nichos de mercado, você falou muito dessa questão do deslocamento aí, que é importante. Mas cada vez mais a necessidade de se manter a vida nos determinados bairros. Inclusive, é difícil você conseguir trabalhar no mesmo bairro, mas você conseguir montar uma estrutura, pelo menos para que você se desloque pouco, seria o mais importante, né? Eu digo que hoje já tem essa coisa do colégio, que já evita do pai ter que vir ao centro para buscar a criança. Bons supermercados, hoje os bairros já dispõem. Quer dizer, essa ideia do equipamento do bairro é muito importante também, na nível até de trazer o atrativo privado, né? O supermercado, o banco que já tem, e cada vez mais a gente tentar descentralizar esse movimento aqui do centro da cidade, né? Sim, por isso que é vital um bom plano diretor. Porque o plano diretor, ele tem que pensar justamente numa área mais ampla, né? Ele não pode pensar só num espaço de um bairro. Ele tem que pensar numa área, numa localidade mais ampla. Porque, necessariamente, um bairro não vai conseguir atender a diversidade das atividades econômicas, mas uma região geográfica, sim. Por isso que a população, a intervenção da população sobre o plano diretor é fundamental, porque a gente tem que definir quais são as áreas de expansão industrial, quais são as áreas onde você vai ter a preservação ambiental, onde você vai ter a ampliação dos espaços residenciais e, a partir disso, o poder público municipal conciliar as necessidades. Não dá também para você fazer, por exemplo, um empreendimento, um comércio, uma unidade escolar, num espaço onde você tem muita circulação, que você bloqueie a circulação de veículos. Ou seja, você tem que pensar nessa mobilidade geográfica, né, no deslocamento da população. O plano diretor municipal, ele tem essa função, né, até mesmo para você poder expandir. Tem uma situação, Pinguim, que, por exemplo, as pessoas falam assim, aqui em Friburgo a gente acaba tendo uma visão limitada das coisas, né? Porque a gente está cercado de vale, cercado de montanha, e a gente tem dificuldade de olhar além. Eu tenho uma visão diferenciada disso, sabe? Eu acho que a gente tem aqui toda uma oportunidade, porque como as nossas montanhas são muito altas, a gente pode escalá-las e olhar mais longe do que todo mundo. Então a gente tem esse potencial, e a formação de Friburgo, a história de Friburgo, uma história de dificuldade, onde pessoas abdicaram dos seus espaços para construir uma nova história, por isso uma nova Friburgo, a gente tem por natureza esse potencial. Eu acho que o que está faltando mais é justamente suscitar novamente esse ímpeto na população, né? Resgatar esse movimento de amar Nova Friburgo, entender que nós temos uma história, que nós somos um povo empreendedor, onde a gente tem a possibilidade de estar se renovando e atraindo novos movimentos. Entender que nós podemos fazer parte Sim, dessa história, né? Porque todo mundo abriu mão de fazer parte da história. Está né? ausente, Se né? reclama muito, né? Se reclama muito. Fulano não faz nada, ciclano não faz nada, reclama do político, reclama do empresário, reclama de todo mundo, mas ninguém, né, está fazendo muito a sua parte, de olhar, aí você falou aí, que eu vou até depois escrever aqui em off, que essa coisa de escalar a montanha e poder que a gente pode ver muito mais além do que as outras pessoas. Né? Sim. E nós temos muito mais força do que muita gente, até pela própria história e construção da cidade. Um povo ordeiro, um povo lutador, trabalhador, uma cidade que já teve a sua parte de metal mecânica aí, né, a todo vapor, e hoje a gente capenga, tantas coisas que nós perdemos, né, que podem ser recuperadas a todo momento. Né? Eu sempre defendo o diálogo, sabe, Marcelo? Eu vejo que a gente tem que ouvir todos os setores, tem que ouvir todos, porque existem boas mentes, existem boas capacidades. E eu acho que quando a gente chega a um denominador comum, a gente pode fluir, a gente pode ir além, né? E esse ir além, hoje, no meu entendimento,
é buscar novos ramos econômicos, trazer para Friburgo novas perspectivas tecnológicas. A gente tem um polo aqui da UERJ que está ligado em engenharia. Quem sabe a gente não possa trazer, por exemplo, engenharia química e, através dela, estar consorciado com outras atividades, como a indústria petrolífera, que hoje passa um momento ruim, mas vai se resgatar. E até mesmo dentro das novas energias renováveis, né? Isso é um potencial inesgotável. Com certeza. Gente, o programa hoje foi corrido, porque o Uderson é professor, né? Já disse tudo. Professor Uderson, aí o programa vira aula. A gente teve que ficar aqui ouvindo 3 horas. Obrigado pela presença, Uderson. Foi difícil a gente te trazer. A gente entende que seus compromissos aí em vários colégios, né? Vários atributos, sempre estava tendo essa dificuldade, muitos compromissos. A gente conseguiu agora, estava relaxado. Obrigado pela presença e que suas ideias sejam postas em prática aí, que muita gente tenha captado a sua mensagem aí. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Valeu então, obrigado a todos vocês. Até a próxima quarta-feira com mais um programa Bate-Papo inédito.